A Constituição diz que a família é a base da sociedade que tem proteção especial do Estado. E aquele conceito antigo e tradicional de família, ou seja, a relação pai, mãe e filhos, essencialmente patriarcal e biologizada, ficou para trás. A família reconhecidamente afetiva, igualitária e com novas configurações é o tema de um estudo realizado por Cristiano Cassetari e que vamos debater aqui no Academia. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. Trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção do título de doutor em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador, professor Carlos Alberto Dabs Maluf. E para participar do debate de hoje, nós convidamos Hércules Benício, ele é tabelião e professor de Direito Civil, e Fabrício Lunardi, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e também professor de Processo Civil. Quero aqui agradecê-los pela presença do Hércules. Lunardi, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar da Academia de hoje. E nós vamos agora conferir um resumo deste estudo. O autor da tese busca analisar os principais efeitos jurídicos da parentalidade socioafetiva, principalmente a multiparentalidade. O trabalho indica e tenta resolver vários problemas que decorrem do seu reconhecimento, como a maneira de sua formação, se ela é direito só do filho ou dos pais também, e se a afetividade deve ser recíproca, dentre outras situações. Cristiano Cassetari, também muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, pelo livro, inclusive, daqui um pouquinho nós vamos mostrar, mas antes eu gostaria que você falasse da metodologia. Bom, um prazer é todo meu de estar aqui na TV Justiça, apresentando esse nosso trabalho, que na verdade seguiu uma linha metodológica de sentido jurisprudencial. Escrever uma tese é um trabalho muito solitário, face à exigência do ineditismo. E por conta disso, há uma escassez muito grande de bibliografia especializada acerca desse tema. Fizemos algumas viagens para o exterior para verificar se há em outros países modelos muito próximos daqueles que estávamos debatendo em nosso trabalho e vimos que o Brasil é um dos países, sem dúvida alguma, mais avançados em termos de multiparentalidade e principalmente de parentalidade socioafetiva. E o professor Cristiano destacou para a gente 3 obras que o ajudaram na elaboração deste estudo. Vamos conferir quais são essas obras. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida, de Luiz Edson Fachin, Sérgio Antônio Fabres, editor. Apadrinhamento civil anotado e comentado, de Tomé de Almeida Ramião, editora Kid Iuris. Direito brasileiro da filiação e da paternidade, de Zeno Veloso, editora Malheiros. Cristiano, então, de que forma cada uma dessas obras contribuiu? Bom, o professor Luiz Edson Fachin é uma das maiores autoridades do país acerca do tema parentalidade. Dentro do direito civil e do direito como um todo, sempre quando nós pensamos em pesquisar um determinado tema, há sempre uma pessoa para o qual aquele tema está ligado. E o professor Luiz Edson Fachin, sem dúvida alguma, deu em 2 grandes livros uma contribuição muito importante para o direito brasileiro. Foi a base mesmo do nosso trabalho, porque já na década de 80 e na década de 90 já escrevia sobre a necessidade dessa desbiologização da paternidade, que começa com o professor João Batista Vilela, em Minas Gerais, escrevendo um artigo famoso, a desbiologização da paternidade, mas que esse trabalho foi aprofundado pelo professor Luiz Edson Fachin, se tornando inclusive teses por ele defendidas e por isso a nossa opção pela escolha de sua doutrina. O professor Zeno Veloso também é uma outra pessoa que merece o nosso destaque aqui, porque já na década de 80 também falava sobre a importância do vínculo afetivo, da importância de se estabelecer uma filiação, de se reconhecer uma parentalidade quando há esse vínculo de afeto. Isto na década de 80. Então eu acho que esses doutrinadores mereciam uma indicação nossa nesse momento, porque falar disso hoje é uma situação, falar disso na década de 80 é outra,
completamente diferente. E o terceiro livro que nós colocamos na indicação foi um livro português que nos serviu muito para pensarmos um modelo existente em Portugal que poderia ser trazido para o Brasil, que é o modelo do apadrinhamento civil. Portugal tem uma lei sobre o apadrinhamento civil que permite uma pessoa apadrinhar alguém sem estabelecer nenhum tipo de vínculo acerca da filiação. Então, por exemplo, se eu quiser contribuir para o estudo de uma pessoa, eu posso apadrinhá-la sem a necessidade de estabelecer entre nós um vínculo parental e sem que isso gere as consequências jurídicas do parentesco. Me parece que em alguns casos da nossa jurisprudência, em que os juízes acabam decidindo pela parentalidade socioafetiva, mas me parece que a falta da prova robusta e contundente da afetividade existente entre as pessoas pode nos levar a uma ideia de que não havia mesmo a parentalidade constituída naquele caso específico, né? Então, talvez um modelo de apadrinhamento, naquele caso, seria melhor. Eu entendo que é um instituto muito belo, muito bonito e que deveria ser preservado, então, e na hora de ser estabelecido e concedido pelo judiciário, uma cautela eu acho que se faz necessário para não permitir uma abertura, né, para qualquer tipo de situação que possa, porventura, futuramente, gerar algum tipo de contestação sobre a existência dos efeitos jurídicos desse tipo de parentalidade. Vamos falar do estudo agora. Bom, com relação ao estudo, nós optamos então por escrever sobre esse tema face ao ineditismo. No Brasil se fala muito sobre o afeto, há várias obras dentro da psicanálise, dentro do direito, que abordam a questão do afeto. Muitos julgados que falam muito bem sobre a questão afetiva, fazendo estudos dentro da filosofia do direito, dentro da teoria geral do direito, dentro de áreas afins. Mas o que eu percebi é que esses vários julgados existentes, esses vários trabalhos escritos acerca desse tema, não se preocupam sobre as consequências jurídicas disso. Ou seja, a primeira discussão inicial é se há ou não a parentalidade decorrente do afeto. Isso desde 80, desde de João Batista Vilela, de Zeno Veloso, de Luiz Edson Fachin, veio sendo decidido e hoje podemos dizer que nos nossos tribunais é uma realidade, é pacífico a possibilidade de se reconhecer uma parentalidade sem vínculo biológico, mas com um vínculo muito mais sério, que seria o vínculo do afeto, o vínculo do amor, o vínculo que une, na verdade, as pessoas, não só que tem esse vínculo, que não tem o vínculo registral ou o vínculo biológico, mas até mesmo as pessoas que têm vínculo biológico. Tem uma frase muito interessante que eu me recordo de um autor colocando, que os pais biológicos devem adotar seus filhos. Ou seja, é aquela história da máxima de que não basta ser pai, tem que participar. E para participar, essa adoção seria não a adoção jurídica que nós conhecemos, mas uma adoção fática de reconhecer mesmo aquela criança como seu filho e lhe dar tudo aquilo que ele merece, como carinho, afeto, amor e tudo isso. Então, essas questões afetivas vêm muito bem trabalhadas, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, mas como o pedido se resume exclusivamente ao estabelecimento dessa parentalidade, pouco se fala sobre os efeitos disso. E um dos principais efeitos, para mim, da multiparentalidade, da parentalidade socioafetiva é a multiparentalidade. Tanto que eu não quis falar em paternidade socioafetiva ou maternidade socioafetiva. Falamos de parentalidade para permitir a possibilidade de discussão dessa parentalidade afetiva se dá tanto com relação ao pai, tanto com relação à mãe. E cheguei a citar até caso aqui no nosso livro em que eu entendo a possibilidade da existência de uma irmãos-socioafetividade, que seria a afetividade entre pessoas tidas como irmãs. E para isso eu cito o caso Pedrinho, que ocorreu no Distrito Federal. Ele foi meu aluno, com autorização dele, publicamos isso no livro, há um capítulo dedicado à análise desse caso, né, onde há um embasamento para muitas das conclusões que nós chegamos com relação a essa discussão jurisprudencial se um vínculo deve prevalecer com relação ao outro, né? Então, muito se fala que o vínculo afetivo deve prevalecer sobre o vínculo biológico. Eu discordo com relação a essa afirmação. Eu entendo que o afetivo pode prevalecer sobre o biológico também pode prevalecer sobre o afetivo. O caso Pedrinho é um exemplo disso, que o biológico acabou prevalecendo sobre o afetivo, e eu entendo que eles podem, em alguns casos, coexistirem, que seria a hipótese da multiparentalidade. Então, trato no trabalho da multiparentalidade sendo o maior efeito da
parentalidade socioafetiva. Agora, lembrando, nós temos duas situações distintas que é importante pontuar. Primeiro, é a situação que já ocorre no nosso país de uma pessoa ter dois pais ou ter duas mães. Isso se deu principalmente por conta do reconhecimento de direitos de homossexuais, né, principalmente depois do julgamento do STF na ADPF 132 e ADI 4277, em que se estendeu muitos desses efeitos, né, das relações heteroafetivas para as relações homossexuais. Isso já foi assunto até de novela, onde projetos parentais fazem com que duas pessoas homossexuais queiram ser pais de uma criança. Duas mulheres homossexuais queiram ser mães de uma criança. Esse modelo ainda é um modelo dúplice, com duas pessoas. Porque o nosso modelo de parentalidade é enraizado sempre dentro de duas pessoas, um homem e uma mulher. Se avançou para ter dois homens ou para ter duas mulheres. A multiparentalidade é uma situação diferente, onde nós vamos ter no registro de nascimento mais do que duas pessoas. Nós vamos avançar nesse modelo dúplice e ter 3 pessoas ou mais no registro civil de alguém. Então, já é possível hoje no nosso país uma pessoa ter 2 pais e uma mãe ou ter 2 mães e um pai. Há várias decisões que reconhecem essa multiparentalidade. Nós temos casos nos tribunais de justiça de vários estados, né? O estado de Pernambuco, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Amazonas, o estado do Paraná, são estados que já têm decisões com relação a isso. O estado de Rondônia, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Goiás, enfim, nós temos praticamente em cada um dos estados do nosso país, ao menos uma decisão que reconheça a possibilidade, então, de se ter a multiparentalidade. E a grande coroação, na verdade, desse estudo foi uma conclusão nossa de entender que tem que ir para o registro civil o reconhecimento dessa parentalidade socioafetiva. Nós vemos várias decisões judiciais em que o juiz determina, né, que seja enviado ao oficial do registro civil por via mandado de averbação para que proceda a alteração do registro, incluindo o pai afetivo. Mas vemos também algumas ações judiciais em que isso não é pedido, né? Então, há, por exemplo, um caso citado aqui na nossa obra de uma ação judicial que ocorreu no estado de Santa Catarina, em que se pleiteou os chamados alimentos socioafetivos, né? A juíza, ela perquiriu mais a questão da afetividade do que o binômio necessidade e possibilidade exigido pelo artigo 1694 para se estabelecer uma pensão alimentícia, mas concluindo numa belíssima sentença que existia uma paternidade afetiva e por isso ela condenava o padrasto a pagar uma pensão alimentícia, não foi determinado que o registro civil fizesse a anotação disso, né? E isso eu acho que é um pouco complicado, porque se discutiu muito uma paternidade que foi reconhecida, mas não foi levada para o local correto. Então, a minha preocupação é sempre com os efeitos jurídicos. Ou seja, se há o reconhecimento de uma parentalidade, de uma paternidade ou de uma maternidade, vários efeitos ocorrerão. Vários desdobramentos dessa decisão nós veremos na nossa legislação. Então, por conta disso, há uma preocupação de se estender esses efeitos a todas as partes, não só aquela situação específica. Então, nós começamos a verificar algumas demandas que têm um cunho exclusivamente patrimonial. E é esse o nosso medo, o nosso receio e a necessidade, então, portanto, de se ter uma teoria geral que possa estabelecer estruturalmente essa situação, colocando de uma maneira que possa os juízes, ao receber um processo dessa natureza, ter um norte, ter uma orientação. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta já na fase de debates no Academia. Até já. Em debate hoje no Academia, a tese Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva, estudo realizado por Cristiano Cassetari. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, nós vamos conhecer algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado. Justiça Restaurativa e Paradigma Punitivo. Marcelo Gonçalves Saliba, Juruá Editora. Crimes da Ditadura Militar, Roberto Lima Santos, Editora Núria Fabres. Informação, Direito e Verdade. Regulação Constitucional da Imprensa. Washington Luiz Testa Júnior, Editora Juruá. O trabalho do professor Cristiano
Cacetari se resultou nesta obra que está aqui em minhas mãos, Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva, efeitos jurídicos. Houve alguma alteração, tanto de título ou alteração em relação ao conteúdo, com base na própria tese ou não? Não. Nós publicamos na íntegra, na verdade, o nosso trabalho, né? Foi publicado pela editora Atlas, está disponível na versão comercial para o mercado, com toda a integralidade da nossa pesquisa que fizemos para o nosso doutoramento. Bom, está aí então mais esta indicação. Professor Lunardi. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar do programa, ao mesmo tempo em que parabenizo o professor Cristiano Cacetari pela conclusão do doutorado, né, e pela excelente tese, né, com certeza uma obra de fôlego, né, que trata de aspectos não só do direito civil, de vários aspectos que geram questionamento para nós juristas, como também de aspectos de sociologia jurídica e psicologia. Então, é uma obra extremamente interessante, bastante completa sobre o tema. Eu tenho algumas perguntas aqui que me geraram sobre temas que me geraram alguma inquietação, não só na atividade como professor, também como magistrado, porque são ações que chegam no judiciário, né, e a criatividade humana a gente sabe que não tem limite, né? Então, a primeira delas é o seguinte: considerando esse conceito de multiparentalidade que é proposto pelo professor Cristiano, baseado então na socioafetividade, né, de acordo com esse direito civil contemporâneo, como o professor Cristiano Cacetari vê a questão da adoção por avós? É uma pergunta que, de alguma forma, pode gerar alguma estranheza para quem, né, de repente não é da área, mas eu explico ela. Na geração atual, tem sido bastante comum, então a mulher ingressa no mercado de trabalho e tem sido muito comum deixar, né, a criança com os avós. Então a mulher, né, vai trabalhar, sai 8 horas da manhã, volta 8 horas da noite e deixa a criação da criança com os avós. Em determinado momento, isso depois eu vou falar, porque isso chega no judiciário. Em determinado momento, a criança começa a chamar a mãe pelo nome e os avós começam a chamar de pai, pai, mãe e os avós. Então, esse é um questionamento que eu faço. Então, o direito, nesse caso, ou o conceito de multiparentalidade, o direito não estaria subvertendo os papéis dentro da família? Quais seriam os limites para isso? Primeiramente, eu também queria agradecer, doutor Fabrício, a sua presença aqui, abrilhantando a discussão sobre esse tema complexo, novo, palpitante, né? E essa contribuição do dia a dia do exercício da magistratura, eu acho que é fundamental para chegarmos em algumas conclusões com relação a esse tema. Eu conheço alguns pedidos mesmo que já foram feitos para o judiciário. Eu só até falava, parece que isso não é recorrente, não é. De fato, o judiciário recebe mesmo esse pedido de adoção, né, de certos filhos pelos avós, por conta dessa inversão que está existindo dentro da nossa sociedade de criação dos filhos, né? Como o senhor bem lembrou, a mulher hoje está inserida no mercado de trabalho, então ela não tem mais aquele tempo para se dedicar exclusivamente aos seus filhos. Então, por conta disso, muitos deles são criados pelos avós de uma forma muito forte, muito próxima, e eles acabam exercendo esse papel parental de pai e de mãe, né? Agora, eu acho que isso, na verdade, é um problema mais sociológico, na minha opinião, do que jurídico, e explico por quê. Hoje nós estamos vivendo uma era de terceirização da criação dos filhos. Então, eu acho que não serão só os avós que serão chamados de pai ou de mãe, mas as empregadas domésticas, as babás, as professoras de escolinhas, né? Porque já existem até estudos realizados hoje dentro da psiquiatria infantil, da medicina, sobre essa questão de antigamente ter aquele papel feminino ao lado da criação da criança de uma maneira full-time, de uma maneira integral, e hoje a mulher querendo ser competitiva, competir com o homem, chegar em grandes cargos, tendo que se dedicar mais à questão profissional do que à questão parental propriamente dito, né? Então hoje se cobra mais das escolas, que são os centros de criação dos filhos, se cobra de funcionários se tornam indispensáveis, né? Não dá para ter filhos sem ter um funcionário que possa criar esses filhos por conta exatamente dessas responsabilidades. Então eu vejo que hoje, pela cultura brasileira, nós vamos ter os avós sendo chamados de pais, as empregadas, os professores, as babás e várias outras pessoas. Me parece
que não daria para prosperar uma ação nesse sentido, porque não teria nada a ver com o nosso tema que nós estamos tratando. E até me preocupam algumas ações com pedidos dessa natureza, argumentando sobre parentalidade socioafetiva e multiparentalidade, que tornem, por exemplo, um instituto que cai em descrédito frente à nossa sociedade e ao nosso judiciário. Eu acho que isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Já há um vínculo parental entre os avós e os netos. Eu acho que o que tem que ter na tenridade seria a questão da guarda. Então, se a guarda vai ficar com os avós, isso seria regularizado por essa maneira, mas não por uma questão parental dos avós terem que se tornarem pais registrais e deixarem de ser avós por conta disso. Me parece que uma coexistência, então, entre avós e pais numa multiparentalidade seria um verdadeiro absurdo. Eu acho que a multiparentalidade é para questões em que aparece uma terceira pessoa que vai dar afeto para aquela pessoa, criança ou adolescente, e em razão disso há uma criação feita por 3 ou mais pessoas. E aí sim, isso teria que desembocar no registro civil. Professor Hércules Benício. Igualmente, agradeço aí pela honra do convite, é uma alegria poder estar aqui com o amigo Fabrício, com o amigo Cristiano Cassetari. Cristiano, muito obrigado pela permissão de ter lançado à comunidade jurídica esse livro, que é bem amigo do leitor, né? Você escreve de uma forma muito fácil, bem cadenciada e com temas palpitantes da contemporaneidade. A minha indagação, propriamente, se faz com relação a, por exemplo, questões de afeto numa parentalidade e quando acaba o afeto. É possível uma desconstituição desse poder familiar? A gente sabe que hoje o reconhecimento de paternidade ele é irrevogável. E como é que ficaria com o fim do afeto? A parentalidade socioafetiva, ela também seria desconstituída? E questões outras a respeito de problemas com o próprio dia a dia de um tabelionato de notas. A gente sabe que um menor, né, com 16 anos pode se casar. Ele tendo 2 pais e uma mãe. Para que ele faça, por exemplo, um pacto antinupcial estabelecendo um regime de bens diferente da comunhão parcial, ele precisará da permissão de todos os pais, bastaria de um pai ou de uma mãe, e é possível que o tabelião lavre uma escritura na presença só de um dos pais e da mãe, aguardando posteriormente a presença do outro pai faltante. É possível a lavratura de atos ineficazes, então, por parte do tabelião? Bom, Hércules, muito obrigado pela sua presença. Você tem uma atividade notarial e registral louvável, porque você é uma das grandes referências aí sobre esse tema e a sua participação aqui só engrandece, porque a tua experiência no registro civil pode nos trazer aqui uma grande contribuição com relação à nossa tese sobre a necessidade desse modelo parental ter que estar no assento do nascimento de alguém, né? Mas com relação às suas indagações, que são perguntas difíceis, não são perguntas fáceis, me refiro mais à primeira delas, essa questão do fim do afeto foi um tema que eu me preocupei em abordar no meu trabalho. E essa questão é meio tormentosa, porque só se fala no começo dele e não se fala no término, né? E muitas das ações em que se há uma busca, por exemplo, de uma pensão alimentícia, elas acabam contribuindo para o fim desse afeto, né? Quando se mexe com dinheiro, a coisa fica muito complicada no relacionamento interpessoal. Então, por conta disso, muitas pessoas deixam de ter aquela relação afetiva. Então, eu comecei a discutir aqui o seguinte: se essa relação afetiva tinha que ser eterna, se eu posso ter um reconhecimento póstumo de parentalidade afetiva, sendo que essa parentalidade afetiva já se encerrou, não existe mais. Então, ela já acabou, não há afeto, há ódio entre as pessoas e, por conta disso, eu vou reconhecer hoje uma afetividade pretérita que se findou e que se terminou. E outra coisa complexa também é o reconhecimento pós-morte, né? Existem algumas demandas oportunistas no nosso país em que a pessoa busca 2 heranças, 3 heranças com essa questão, né? E eu sou favorável à dupla herança desde que já exista um reconhecimento prévio. Então, todas as decisões de multiparentalidade do nosso país envolvem crianças e situações consensuais. Então, me parece que o judiciário, nesses casos, deu a oportunidade para que essa criança convivesse com 2 pais. E se ela vai conviver com esses 2 pais por um longo tempo, por que não ela ter direito à dupla herança? Agora, um outro problema é a situação da pessoa que recebe uma herança, aí é informado que há um pai registral
que é uma pessoa muito rica que acabou de falecer, e aí ela vai pleitear essa segunda sem ter tido o mínimo de contato com esse pai em vida. Então, me parece, e eu ousei falar isso, ousei por quê? Porque sei que você é muito criticado, Hércules, que é o seguinte, eu acho que nós vamos ter que caminhar para colocar prazos para a busca desses reconhecimentos. Esse reconhecimento pós-morte eu acho que está se tornando perigoso e ele está mostrando uma conotação completamente diferente daquela ao qual ele se propôs. Então nós vamos ter que pensar assim, na minha modesta opinião, num prazo. E ousei mais ainda, em decorrência desse assunto que você levanta, em falar que nós vamos também encaminhar para a possibilidade da renúncia da parentalidade. Hoje já há decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo que concedeu a retirada do sobrenome de um pai em decorrência de um abandono afetivo. É uma decisão primorosa, fantástica, porque se discute muito hoje sobre a indenização decorrente do abandono afetivo. E a pessoa que foi abandonada afetivamente, nesse caso específico, ela não quis indenização. Ela quis o quê? Ela quis ter a possibilidade de ter um nome que não tivesse o sobrenome do seu pai que abandonou afetivamente. Para mim, Hércules, isso é o embrião da renúncia da parentalidade. Porque existem vários casos no país de pais que são excluídos do poder parental por terem violentado sexualmente as suas filhas. E eu fico pensando, Hércules, será que uma moça que foi estuprada pelo seu próprio pai não poderia clamar do judiciário a renúncia dessa parentalidade? E eu vou ser vidraça, vou receber todas as pedradas, porque como você bem disse, né, nós estamos falando de algo indisponível, de algo imprescritível, de algo, né, indissolúvel, mas eu acredito que nós vamos ter que pensar nisso num futuro próximo por conta das nossas realidades sociais atuais, né? Claro que, só para deixar bem clara a minha posição, eu não estou falando que o pai poderia pleitear no judiciário que não quer mais exercer a função paterna, não quer mais ser pai. Eu estou falando do filho procurar o judiciário e dizer, eu não quero mais ser pai. É essa a nossa posição defendida em nosso livro. Com relação à questão relacionada ao casamento, né, nós também fizemos uma análise dessas consequências notariais e registrais e chegamos à seguinte conclusão. Se o Código determina que o poder parental é exercido por todos os pais, e leia-se não só a figura masculina, mas pais no sentido genérico, incluindo tanto o homem quanto a mulher, nós temos que privilegiar esse direito que é dado do exercício do poder parental de todos, onde, para mim, uma decisão apertada de 2-1, vamos supor que a pessoa tem 2 pais e uma mãe, 2 autorizam e 1 não. Para mim, eu acho que nós temos que privilegiar a pessoa que deu o não. Então, nesse caso, eu entendo que, se não houver unanimidade, haverá necessidade de se invocar o judiciário para resolver a questão, tanto na questão do casamento, quanto na questão do pacto antinupcial, que pode ser feito apenas por 2 ou por 1, e essa ratificação ser feita a posteriori. Professor Cristiano Cassetari, muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho também. Professor Lunardi, professor Hércules, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Academia de hoje. Eu lembro que você também pode trazer o seu estudo para ser debatido aqui com a gente, seja a sua tese ou a sua dissertação. O endereço é academia@stf.jus.br. O programa pode ser visto também na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.